Boa tarde, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de hoje, tá? Hoje a gente vai entender aqui, ó, o que são os contos de fadas. Olha só esse nomezinho bem aqui, não sei se vocês estão vendo. Contos maravilhosos. Também esse nome aqui a gente dá para os contos de fadas ou contos maravilhosos, tá? E a gente vai compreender sobre eles aqui. Ok? Eu vou dar uma lida nisso aqui tudo, me acompanhe na leitura, tá? E aí a gente vai chegar em algumas características aqui dele. A nossa aula hoje é só isso, não tem atividade, né? Para a alegria de vocês. Vamos lá. Entendendo o gênero. Antigamente, nas noites frias, as pessoas tinham o hábito de se sentar ao redor de uma fogueira para se aquecer e também para contar e ouvir histórias. Muitas dessas narrativas, contadas principalmente pelos anciãos das tribos, eram sobre seres fantásticos, fadas, bruxas, princesas, reis e por isso receberam o nome de contos de fadas ou contos maravilhosos. Tá aí o nome contos de fadas, porque algumas desses contos envolviam seres fantásticos. Quando falam em seres fantásticos, são seres irreais, seres que mostram muita assim, fantasia, tá? Tinha fadas, bruxas, princesas e reis, tá? Guardem bastante essas características aqui. E por isso era chamado de contos de fadas. Continuando. É difícil estabelecer exatamente onde e quando os contos de fadas surgiram, pois eles vêm da tradição dos povos muito antigos e são associados ao desejo humano de compartilhar acontecimentos, sentimentos e ideias. O que ele quer dizer com isso aqui? Que não dá para a gente saber exatamente assim quando foi que iniciou, quando foi que surgiu os contos de fadas. É difícil você dar a definição da origem deles, né? Beleza. Continuando, esse tipo de contos literários teve origem na cultura oral. Teve origem na cultura oral. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que eles eram contados oralmente, né? Cara a cara. Eu chegava para você e contava uma história, né? Oralmente. Tipo vocês, quando vocês querem contar alguma coisa para os colegas de vocês. Ei, fulano, deixa eu te contar uma coisa aqui. Aí você vai lá e conta para ele. Pois é. E é herança de crenças e mitos primitivos que se adaptaram a novos contextos culturais. Ao longo dos séculos, alguns autores registraram por escrito tais contos, os quais ganharam novas versões. O primeiro a fazer isso foi o francês Charles Perrault, acho que é assim que leu o nome dele, no século XVII. Em seguida, no século XVIII, na Alemanha, os irmãos Jacob Grimm e Wilhelm Grimm Bianchi. Jacob Grimm e Wilhelm Grimm, acho que é esse nome que se fala. Grimm, os irmãos Grimm. Cara, falar de contos de fadas é falar dos irmãos Grimm. É falar de como os irmãos Grimm contavam histórias, tá ok? Então eles são clássicos. Falar de contos de fadas, vocês estão falando dos irmãos Grimm também, tá bom? Falar dos irmãos Grimm é isso aí, é muito bacana. Também compilaram as histórias do seu povo. Por sua vez, o dinamarquês Hans Christian Andersen criou mais de 150 contos de fadas. Hoje em dia, muitos escritores dedicam-se a esse gênero, de modo que há muitas versões atualizadas, reescritas e inéditas de contos de fadas. Os elementos que definem sua construção e seus conteúdos são tão intensos que ganham cada vez mais vigor. Entre eles, temas universais como o amor, o ciúme, a inveja e a morte. Para enriquecer nossos acontecimentos, vamos ler um trecho que trata do surgimento da importância do conto de fadas. Isso aqui vocês podem ler depois, tá bom? Esse pedaço aqui. Leem para vocês depois. Porque eu quero que vocês entendam outra coisinha. Beleza. Deixa eu ver o que mais que tem aqui para falar. Tá. Aqui, ó. Os contos de fadas, contos maravilhosos, são textos narrativos em que aparecem seres encantados, elementos humanos pertencentes a um mundo imaginário fictício. Com esse gênero faz parte da tipologia narrativa, apresentando estrutura, elementos constituintes da narração. Tem características marcantes de iniciar pela expressão "era uma vez" e terminar com "e foram felizes para sempre". A fórmula introdutória do tipo "era uma vez", de localização temporal indefinida, acaba dando ao conteúdo um caráter permanente e temporal. Só não entendi nada que você leu aí. Calma, que já eu explico, tá?
Curiosamente, os contos de fadas não precisam apresentar as fadas como personagem. No entanto, o que eles não podem faltar é a presença de encantamento e habilidades mágicas. Olha só. Vou resumir já já para vocês. Como animais falantes, seres monstruosos, heróis e vilões. Os heróis e as heroínas buscam resolver uma tarefa difícil, envolvendo obstáculos que precisam ser vivenciados. Algo que certamente os levará a uma realização personal, tal. Tô pulando, tá? Existe os contos de fadas, uma ordem de sequência narrativa. Há a situação inicial, depois vem o conflito, depois o clímax, depois o desfecho. É isso aqui que eu quero chegar para vocês. Então deixa eu abrir aqui minha lousa e eu quero falar para vocês sobre os textos narrativos, tá? Gente, eu quero explicar para vocês o que é um texto narrativo. Muito legal, tá? Eu acho que já até falei para vocês na sala de aula, não lembro muito bem, mas se eu já tiver falado, vou repetir aqui. O que é um texto narrativo? É um texto que se dedica a contar fatos, tá? A contar fatos. Geralmente, esses fatos são narrados no passado, contando coisas que se passou, tá bom? Vamos lá. Professor, o que são fatos? É as tripas do boi? Não. Fatos são acontecimentos. Coisas que acontecem. A lâmpada, a lanterna acendeu. Show. Ih, tá fraquinha a lanterna do meu filho. Isso aqui é a lanterna do Miguel. Comprei pra ele brincar. A lanterna acendeu. É um fato. Ou seja, aconteceu alguma coisa. Entendeu? Então, vários acontecimentos. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo. Então, os contos de fadas, gente, os contos de fadas são textos narrativos, tá? São textos narrativos. Ele vai contar fatos, vai contar acontecimentos, tá? Como é que a gente sabe? Porque fala assim, ó, era uma vez... Tá? Vocês nunca viram isso aqui, ó. Era uma vez uma princesa que não sei o que, tá? Então, geralmente, inicia com isso aqui, um conto de fada. Tem isso aqui. Quando fala era uma vez, tá querendo dizer que ele vai contar um determinado fato, tá bom? Então, sempre vai contar. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo, né? Isso é a estrutura do conto de fada. Tô mexendo aqui na câmera demais. Volta a câmerazinha pra cá. Tá? Certo? Então, contos de fadas é isso, são textos narrativos, é onde ele vai contar vários acontecimentos, tá bom? Muito bem, professor, mas aquele negócio de fábula lá, é conto de fada? Eles são textos narrativos. Não, porque os contos de fadas, para eles serem classificados como contos de fadas, eles podem ter esses seguintes personagens. Quais são os tipos de personagens? Reis, princesas, príncipes, fadas, pode ter fadas, nem sempre, e elementos mágicos, elementos mágicos, como por exemplo, um mágico, uma fruta mágica, um animal que fala, um mago, um monte de coisa, tá bom? Então, ó, para ser conto de fada, geralmente eles vêm com esses tipos de personagens, tá bom? Elementos mágicos, coisas fantásticas, coisas que não tem assim na realidade, tá bom? Ok? Geralmente ele também encerra com e foram felizes para sempre. Geralmente encerra com essa frase aqui, tá? Ok? Deu para entender, né? Ok. Só que o conto de fada, por ele ser um texto narrativo, tá? Por ele ser um texto narrativo, ele contém
Contém elementos narrativos, tá? Quais são os elementos narrativos? Personagens e enredo. Personagens e enredo, tá bom? Professor, o que são personagens? Os personagens são seres que participam da história. Pega lá a história da Branca de Neve e os Sete Anões. Quais são os personagens? A Branca de Neve, os Sete Anões, a rainha, o rei, o caçador. Todos esses aí são os personagens. São os seres, são as pessoas que participam da história. Pode ter um animal também, né? Como, por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho. Tem um lobo. O lobo fala, né? Animais falantes é um elemento mágico, né? Entendeu? Então, é o lobo que fala. Deixa eu ver. Tem na Branca de Neve. Tem a rainha que se transforma numa bruxa, é um elemento mágico, tá? Então, são esses tipos de personagens, tá bom? São os personagens. Enredo, agora que vem. É nisso aqui que eu quero chegar. O que é o enredo? Enredo, vamos botar bem aqui. Enredo é a sequência de fatos organizados. Organizados, tá bom? Eu acho que eu já falei isso aqui também para vocês na sala de aula. É a sequência de fatos organizados. Quando eu digo que é uma sequência de fatos organizados, não quer dizer que são um monte de acontecimentos aleatórios. Uma coisa acontece aqui, depois acontece outra coisa lá, depois acontece outra coisa, tudo bagunçado. Não. É uma coisa que acontece aqui, depois vem isso, depois vem isso, depois vem isso, tudo em ordem. Tá bom? Não é uma coisa que aconteceu aqui, depois ele pula lá para o final da história, que depois pula para o início da história, que depois pula para o meio da história, não. Tem o início, tem o meio, tem o fim. Tá? O enredo é essa sequência de fatos organizados. E o enredo ele se divide em algumas partes. Vamos lá. Tem a situação inicial. É o início da história. É o início da história. Opa! A situação inicial é quando a história inicia. Vamos pegar aqui um exemplo. Vou pegar a da Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho que sua avó, sua mãe. E sua mãe pediu para levar doces para sua avó. Repara que a situação inicial tá tudo tranquilo, né? Na situação inicial. Bom, beleza. Chapeuzinho Vermelho tava indo para casa da avó dela para deixar doce lá para a avó dela. Beleza. E como é que pode levar doce para uma senhora idosa? A mulher tem doce em excesso faz mal. Mas enfim, ela foi lá, foi levando, tá tudo tranquilo. Aí depois, o que acontece? O que vai acontecer? Ela vai encontrar quem? O lobo mau. Olha só uma coisa. Chapeuzinho Vermelho estava indo tranquila pelo seu lugar. Imagina se ela não tivesse encontrado o lobo mau. O que tinha acontecido? Bom, ela ia normal. Chegar à casa da avó dela, tranquilo, depois ia voltar para casa. Normal, não ia acontecer mais nada. Imagina se não acontecesse dela encontrar o lobo mau. Mas, infelizmente, ela encontrou o lobo mau. Como ela encontrou o lobo mau, o resto da história, todo o resto da história vai mudar, não é? Por quê? Vamos de novo, ó. Imagina que ela não encontrou o lobo mau. Ela ia para casa da avó dela e depois ia voltar para casa. Só isso. A história ia ter graça? Não ia ter muita graça, né? E não ia acontecer tanta coisa. Só a menina que foi para casa da avó dela e voltou. Mas ela encontrou o lobo mau. Então, isso que a gente esperaria que acontecesse, dela ir para casa dela e voltar, já não vai acontecer mais. Né?
já vai mudar toda a história, que vai acontecer aquilo que a gente já conhece. Então, olha só o que aconteceu. Ela encontrou o lobo mau. Então, aquele fato, aquele acontecimento vai mudar toda a história. Se você tirar esse acontecimento, a história seguiria um rumo tranquilo. Seguiria um rumo totalmente normal. Mas como aconteceu aquilo, a história toda vai mudar, tá? Nós chamamos esse acontecimento de conflito, tá? É um fato que muda a situação inicial, tá? É um fato que muda a situação inicial. Se Chapeuzinho Vermelho não tivesse encontrado o lobo mau, não haveria o conflito, certo? Beleza? Deu para entender, né? Então é uma coisa que vai mudar tudo, ok? O que vai acontecer depois? O lobo mau fala pra ele, tá indo pra onde, menina? Tô indo pra casa da minha avó. O que tu vai fazer lá? Tô deixando doce pra ela. E tu vai por onde? Eu vou por essa estrada aqui. Deixa de ser besta. Vai por esse atalho aqui, ó. O atalho aqui na floresta. A Chapeuzinho Vermelho vai e fala, não, rapaz, a mamãe disse pra eu ir pela estrada mesmo, porque não sei o que. Ela disse, minha irmã, deixa de ser besta, vai por aqui que é bem mais rápido. Vai chegar bem mais rápido lá. Moço, eu não posso ir, moço, não sei o que. Ela falando com o lobo, né? Não posso ir. Vai, minha irmã, confia em mim. Sabe? Sou lobo, eu conheço aqui, ó. Faz tempo, vai por aqui, deixa de ser besta. A Chapeuzinho Vermelho, ó. Quase que eu ia dizer uma palavra feia. Mas a Chapeuzinho... enrolei a língua. Mas a Chapeuzinho Vermelho, sendo besta, foi dar ouvidos a um desconhecido. Aí ela vai pela estrada. Ou pela floresta. Deixa de ir pela estrada por onde a mãe dela foi e vai obedecer os outros. Ela de besta vai pela floresta. Não, tá bom. Já que é curtinho o caminho, eu vou por aqui mesmo. Pois vai. Viu como mudou a situação inicial? Tá? O que vai acontecer depois? A história começa a complicar. A história tá começando a complicar. Tá tudo normal. Aí aconteceu o conflito. Aí a Chapeuzinho Vermelha foi por outro lado. Já mudou ali. Aí o lobo mau, sabendo que ele tava mentindo, né? Eu menti pra ela. Eu mandei ela por um caminho mais longo. Ela pensava que era um caminho curto. Eu mandei ela por um caminho mais longo. Eu que vou por esse caminho perto aqui. Aí o lobo mau vai pelo caminho mais perto. Chega lá. Nham. Na vovozinha. Ó, já teve um problemão aí. Eita, a vovozinha morreu. Tá dentro da barriga do lobo. Chapeuzinho Vermelho chega lá, fala com o lobo mau, ó, já tá com outro problema. Eita, meu Deus do céu, Chapeuzinho Vermelho encontrou o lobo mau. Doida, maluca, era pra ter chegado primeiro. Mas enfim, acontece, que oi grande é esse, que orelha grande é essa, ela que boca grande é esse, pra te comer. Ela vai, pã, come, meu Deus do céu. Acabou agora o mundo. Foi-se embora a vovó, foi-se embora Chapeuzinho Vermelho. Tá vendo como só por causa desse conflito aqui as coisas vão mudando? Caramba, aí vai aumentando a história, E tá vendo que os problemas estão bem complicados? A gente chegou no auge da história. A vovó foi comida pelo lobo e a Chapeuzinho Vermelho também. Meu Deus do céu, rapaz, e agora? Complicou tudo, tá tudo complicado. Tá numa situação terrível. Tá vendo? Nós estamos numa situação terrível. Nós estamos no clímax da história. É o momento mais complicado da história, tá? É o momento mais tenso, o momento mais complicado da história, é o clímax. É aquele momento que você bota a mão na cabeça, lascou tudo, tá? Lascou tudo. E agora? É o clímax. Mas acabou por aí? Não, a história não acabou, a gente tá no clímax. Chega o caçador, mata o lobo, tira a vovozinha e a Chapeuzinho Vermelho de dentro da barriga do lobo, não sei como, né? É história, né? Tirou elas de lá, né? E o que acontece? E foram felizes para sempre, né? Nós chegamos no desfecho, tá?
que é o final da história. É o final da história que, vamos lá. Esse final foi feliz? Foi, né? Foi feliz. Resolveu o problema lá do clímax? Resolveu. Então, é um final da história que pode resolver o problema ou não. Imagine se o caçador não tivesse conseguido encontrar a Chapeuzinho Vermelho. A história ia morrer ali, né? Então, o desfecho da história poderia não ter sido feliz. Mas nesse caso foi feliz, tá? Então pode ser feliz ou não pode ser feliz. Pode resolver os problemas da história ou pode não resolver os problemas da história, tá? Gente, isso aqui são as partes do enredo do texto narrativo, tá? Professor, só as histórias em quadrinhos, história em quadrinhos, só os contos de fadas vai ter enredo? Não. O enredo, ele é parte do texto narrativo, tá? Os contos de fadas é um tipo de texto narrativo, tá? Então, se os contos de fada, ele é um texto narrativo, ele tem um enredo. As fábulas é texto narrativo? Sim, então também tem enredo, tá? Uma história que você conta para um colega seu, você tá fazendo um texto narrativo oral para ele? Sim, então tem enredo, tá bom? Então, todos os textos que são textos narrativos têm enredo. Beleza, gente? É isso aí. Então tá bem que assim, ó, tudo essa parte que eu falei para vocês, tá? Para finalizar, vamos aqui, ó, ler cada um desses aqui. Características dos contos de fadas. Narrativa ficcional apresentando situação inicial, clímax e desfecho. Olha só, já falei para vocês. Ficcional, porque é ficção, não é realidade. Tempo e espaço indeterminados. Quer dizer, a gente não sabe nem quando aconteceu, nem onde aconteceu. Enredo atrativo. Olha só, enredo, ou seja, uma história, uma sequência de fatos atrativos, figurando em um primeiro momento como inocente e sem pretensões. Esquece isso aqui, só saiba que é um enredo atrativo, um enredo legal, bonitinho, que atrai as pessoas, tá? Elementos fantásticos, aqueles elementos que eu falei para vocês lá, ó, presença de bruxas, fadas, pode ter duendes, objetos que falam. Professor, objetos que falam, sim, lembra Opa, tô mexendo aqui na câmera, sem querer, peraí, deixa eu ajeitar. Lembra lá da Alice no País das Maravilhas, tem muitos objetos que falam lá, né? Alice no País das Maravilhas, tá? Porções mágicas, a porção que a rainha bebeu para enganar a Branca de Neve e assim por diante. Protagonistas que enfrentam obstáculos, perigos e sofrimentos. O herói é submetido a provas e realizado pela tarefas impostas, geralmente meios máximos. Ou seja, o protagonista, o personagem principal, ele enfrenta problemas. A Chapeuzinho Vermelho enfrentou um monte de problemas ali e tal, mas no final ela venceu, tá? Antagonista traiçoeiro que luta com o herói. O antagonista que tá lá para atrapalhar é o lobo mau, é a rainha, a bruxa lá que quer matar a Branca de Neve, tá? Só porque a Branca de Neve era mais bonita que ela. Oh, bichinha invejosa. O antagonista é punido, o vilão, ele sofre. O lenhador, o caçador, sei lá, o lenhador matou lá o lobo mau, sofreu, tá? A vitória do bem sobre o mal, final feliz e justo. O bem sempre vence o mal nunca prevalece. O herói se casa. A Chapeuzinho Vermelho se casou não, né? Mas geralmente em outras fábulas, que fábulas, em outras histórias, como por exemplo Cinderela, né? A Cinderela casa. Há diálogos, discurso direto que torna a história mais dinâmica, ou seja, sempre vai ter a pessoa falando, o personagem falando ali, pessoas conversando, né? A linguagem é sempre empregada predominantemente na variedade padrão, ou seja, não é linguagem informal, é linguagem formal. Tudo bonitinho, tudo escrito bem bonitinho, sem erros gramaticais e sem gírias, tá? Ações ocorrem no passado, aquilo que eu falei para vocês lá, ó. Cadê? Os fatos são narrados no passado,
ok? Sempre era uma vez, aconteceu isso, ele foi, ele viveu, ele andou, tudo no passado, viu? Disseminam-se aspectos de determinada cultura, mantendo viva a memória de um povo. Pode ser que tenha alguns contos de fadas que falam sobre a história de um povo. Pode ter isso, a história do Brasil, do descobrimento do Brasil, a história da Europa, não sei, esse tipo de coisa. Divertem públicos de várias idades. Serve tanto para criança, como para adulto, como para adolescente, como para idosos. Né? Depende de quem goste. Conduzem a um ensinamento moral previsto como o mais correto pela sociedade. Ou seja, tem uma moral da história. Professor, mas isso aí, né, das fábulas, sim. As fábulas eram mais diretas, mostram a moral da história mais direta. Os contos de fadas mais indiretamente ali, tá? Carregam símbolos. Simbolismo. Rosa é o símbolo do amor. O beijo desperta e faz renascer. Lobo mau, animal que... certo? São simbolismo. Por exemplo, aquela rosa lá como é? Da Branca de Neve. Simboliza a rosa, né? Não, a Branca de Neve não. Eu esqueci qual é o conto de fada que tem uma rosa que simboliza o amor. Não lembro. Mas parece que é da Bela Adormecida. Tem uma rosa que o príncipe deixa lá para ela. Simboliza o amor. O beijo desperta e faz renascer. Ou seja, o beijo representa o renascimento de uma pessoa. Na Bela Adormecida, o príncipe vai lá e beija ela, né? Na Branca de Neve, também o príncipe vai lá e beija ela. E o lobo mau, o animal que deseja fazer o mal a alguém. Ou seja, o lobo mau representa todas aquelas pessoas ou seres que desejam fazer o mal a outras pessoas, tá? É isso aí, gente. Eu vou parar por aqui porque a aula ficou enorme. Mas eu acho que ficou bem claro do que são os contos de fadas. Não tem atividade, não tem nada. Só mesmo para vocês aprenderem o que é contos de fadas. Tchau para vocês e até amanhã.